Neste episódio de Discovery na Escola, examine duas estruturas que ajudaram a construir nosso mundo. Primeiro, explore os mistérios do tempo. Veja como os relógios biológicos, padrões naturais e a relatividade afetam a vida do dia a dia. Depois, veja como as pontes continuam a facilitar o transporte. Descubra como essas maravilhas da engenharia são construídas e o que acontece quando elas caem. E veja as perguntas, atividades e recursos após cada segmento. Considere isto antes de assistir Tudo sobre Tempo. Como você acha que era a vida antes das pessoas medirem o tempo? Pense em todos os meios diferentes em que a sua vida é afetada por uma medida de tempo. Quando assistir ao documentário, preste atenção à diferença entre tempo biológico e tempo social. E pense no papel que cada um desempenha em sua vida. O Tarefa Discovery apresenta agora Tudo sobre Tempo. Tudo sobre tempo. Hora de refletir sobre o tempo. A maioria de nós, quando pensa sobre o tempo, o faz com alguma hesitação. O tempo é, ao mesmo tempo, familiar e também um estranho. Nós não pensamos sobre o tempo, a não ser quando estamos atrasados, o que parece acontecer quase sempre. Na física, o espaço é representado em 3 dimensões. O tempo é representado como a 4ª dimensão. Para descrever o tempo, sempre nos pedem para pensar em objetos em movimento. Nós usamos o tempo para medir movimento. Usamos o movimento para medir o tempo. Um relógio mede o tempo, mas o tempo existe sem os relógios. Naqueles primeiros momentos da vida, os recém-nascidos não conhecem o tempo. Suas mentes despertas lembram apenas da pesada pulsação da mãe no ventre. O tempo não tem significado, mas o recém-nascido já depende do relógio, o relógio celular. Mudanças bioquímicas que se repetem em ciclos vêm marcando o tempo desde o momento da concepção. Os relógios celulares são encontrados em todas as plantas e animais. Centro de Tempo Biológico. Esta é uma cirurgia de olho realizada em uma criatura marinha mole chamada Aplysia californica, se você é amante do latim. É um procedimento difícil. A pesquisadora tem que implantar corretamente um minúsculo sensor na célula do nervo óptico do animal. Um gravador de gráficos foi ligado ao fio colocado no olho da Aplysia californica. A agulha se mexe, não porque o animal está vendo luz. A agulha se mexe porque detectou uma batida rítmica na célula do nervo óptico. O olho do animal contém um relógio biológico. É como um alarme. Ele inicia a atividade no animal próximo à alvorada. A luz do sol liga o relógio biológico. Ela liga o relógio à hora de Virgínia, mas na verdade é o relógio que controla o comportamento. Alguns híbridos muito estranhos foram criados no laboratório de tempo biológico para ajudar os cientistas a investigar a química dos relógios celulares. O material do DNA responsável pelo brilho dos vagalumes foi extraído e colocado nos genes de certas ervas daninhas comuns. O DNA do inseto agora controla as células de uma planta. O resultado
Uma erva daninha que brilha no escuro. Sensíveis câmeras eletrônicas podem detectar o brilho que não é bastante forte para os nossos olhos. A erva brilha e se apaga no período de um dia. Quando as células da planta estão ativas, o gene do vagalume atua e suas folhas brilham. Quando a planta descansa, as folhas se apagam. O nível de luz diz efetivamente aos pesquisadores se a erva está acordada ou dormindo. A luz do sol vem em ciclos de luz e escuridão, e uma planta terá uma vantagem de adaptação se puder antecipar quando chegará a alvorada e quando chegará o anoitecer, em vez de meramente responder à alvorada e ao anoitecer. Os relógios celulares sempre seguem um ciclo próximo ao dia de 24 horas, mas como qualquer relógio, eles precisam ser ajustados. Em uma série de experiências há 30 anos, os pesquisadores alemães colocaram voluntários em bunkers à prova de som e luz, onde ficaram completamente isolados de qualquer referência exterior de tempo. Sol, lua, relógios, televisão e rádio. O resultado? A maioria das pessoas caiu em um ciclo diário levemente maior do que 24 horas. Aparentemente, algum relógio interno manteve as suas rotinas constantes, apesar do fato de não terem referência do tempo real do dia. A maioria de nós não vive em bunkers alemães isolados. Como crianças, nós começamos a vida com uma forte batida interna: comer, dormir, beber, chorar. Então, aos 2 ou 3 anos, nossa percepção de uma batida externa começa a se expandir em direção ao tempo conhecido e ao mundo à nossa volta. É um relógio Perry Angel. Uma breve história do tempo. No ponto da história em que o Homo sapiens se tornou socialmente ciente, o tempo era considerado como cíclico, dia e noite. As estações, nascimento, morte. Ciclos dentro de ciclos. A religião hinduísta vê o tempo do mesmo modo há 4.000 anos. Uma série de ciclos dentro de ciclos que torna insignificante a experiência do tempo. A metáfora do tempo no budismo é a roda da retidão. Buda ensinou que se uma pessoa segue o caminho correto, depois de muitas encarnações, a alma atinge o nirvana, um estado sem tempo. No judaísmo antigo, o tempo era cíclico. E então ocorreu uma mudança no século 9 a.C. Os antigos traçaram a história hebreia da criação até a prova de fé de Abraão à terra prometida. A história da salvação. A história deixou de ser apenas um ciclo repetitivo e, em vez disso, se tornou uma série de fatos que progredia de um início bem definido para uma meta estabelecida. Nascia a história da salvação, a ideia do tempo linear. Mais tarde, o cristianismo adotou essa história da salvação como a fundação de sua própria doutrina. Nascimento, vida, morte e ressurreição. Então veio uma outra mudança fundamental ligada ao pensamento religioso. O que se tornou conhecido como norma de São Benedito no cristianismo ocidental iria mudar profundamente a rotina diária. O ócio é inimigo da alma. São Benedito. Os serviços da igreja seriam realizados em horários específicos durante o dia. A oportunidade estava próxima à divindade. E então, em um certo ponto do século XIII, um som quebrou o silêncio das vilas. Ele não parava nunca. Eles não podiam depender de eventos naturais, porque a chamada prece matinal era feita antes do sol nascer. Então, eles tinham que ter um meio de acordar de madrugada. As vidas dos monges começaram a girar em torno do relógio. Dormir, comer, trabalhar, rezar, tudo ordenado pelo sino, os carrilhões do tempo. O dia agora era dividido em pequenas partes iguais. O nascer e o pôr do sol não eram mais suficientes.
O astrônomo holandês Christian Huygens foi o primeiro a ajustar um peso balançando em um relógio em 1656. Anterior ao pêndulo, o desajeitado relógio mecânico Tic-Toc podia variar descontroladamente até 15 minutos por dia. Um pêndulo pode estreitar o erro para 15 segundos por dia. Bem a tempo também houve um aumento de demanda pela marcação acurada do tempo. O povo rural estava indo para as cidades da Europa enquanto a Revolução Industrial começava a se incendiar. Estava começando a urbanização, cidades e tudo mais. As cidades também têm que prestar muita atenção ao tempo. Todos a bordo! A era do vapor começara e as artérias de ferro uniram comunidades distantes como uma só. A princípio, vilas e cidades ao longo da linha continuaram a seguir seu próprio tempo. Podia ser 2h30 em um lugar e meio-dia mais adiante da linha. Os cidadãos locais podem ter desejado ajustar seu próprio tempo, mas para fazer isso significava viagens de trem muito assustadoras e contatos imediatos do pior grau. Os horários tinham que ser sincronizados adequadamente. Um novo conceito surgiu: zonas de tempo. Para os despachantes de trem, as horas eram importantes, mas os minutos eram cruciais. Com as novas zonas de tempo, era sempre o mesmo minuto, antes ou depois da hora, não importando em que lado da zona alguém morasse. Novos processos industriais exigiam disciplina e sincronização. O relógio, e não a máquina a vapor, é central para a Revolução Industrial. O relógio é a coroação da conquista que todas as outras máquinas aspiram. Louis Mumford, crítico social. Hora de tocar. A música compromete a mente humana no mais complexo relacionamento com o tempo. A criação da música parece fluir do âmago do nosso ser. Então você pode senti-la, pode sentir a tensão, se você ouvir a parte do piano sozinho. Jonathan Kramer ensina música na Universidade de Colômbia e escreveu extensivamente sobre o papel central do tempo na música. Tempo é movimento, tempo é mudança, música é movimento e música é mudança. E quando a música tem um forte sentido de ritmo, as pessoas se movimentam com ela. Um, dois, três, quatro, 1, 2, 3, 4. E aquele retorno cíclico ao 1 marca um período de tempo que fica se repetindo, e as pessoas se relacionam com isso fisicamente. Esse tipo de sentimento cíclico, de sentimento corpóreo, acontecendo sempre e sempre com nuance diferente, está presente em um grande número de músicas neste mundo. E isso é que é tempo musical. O professor Kramer diz que as variações no tempo são o que adicionam um elemento humano essencial ao tocar a música. Um violoncelista pode tocar um solo de bar de vários modos diferentes, apenas mudando o tempo. O que eu botei no computador é a anotação do que Bach escreveu e também tem a anotação do que o Norman toca. Ele põe isto na estante, olha e interpreta. O que o computador faz não é interpretar, mas simplesmente tocar. Cada nota sai exatamente com a mesma duração de qualquer outra nota. Toda nuance desaparece. E para mim, claro, não é muito agradável depois de um certo tempo. Vamos ouvir. Na história do computador, é uma grande conquista fazer um computador tocar a notação musical desse jeito. Agora, se já nos acostumamos a isso, vamos ver as limitações. A música precisa de um pulso, de uma batida humana e não do tic-tac absoluto de um metrônomo. Mas você sabe o que os artistas dizem sobre metrônomos. Eles dizem, não os aguentamos, temos ódio deles. Eles sempre querem jogar os metrônomos pela janela, porque o metrônomo diz a eles, se quer tocar comigo, tem que fazer tudo igualzinho. E eles não querem, não podem, eles odeiam os metrônomos.
tornando-se nuclear. Os relógios atômicos fornecem o mais preciso sinal de tempo disponível. O relógio atômico mais comum é chamado de relógio de Césio, porque mede a frequência residente às vibrações de um fluxo de átomos de Césio. Eles passam por um campo magnético, ressoam, e essa frequência é usada para controlar o cristal que oscila a mais de 9 milhões de ciclos por segundo. Os átomos de Césio mantêm a frequência trancada com uma precisão não conseguida por nada ainda conhecido. Ao final, a hora da costa leste. Precisamente 15 horas e 54 minutos. O Observatório Naval Americano opera cerca de 70 relógios atômicos com um relógio mestre, testando os outros que estão ligados em série. O resultado é um sinal de tempo mestre emitido por satélites em órbita. Os navios da Marinha dependem do sistema para a navegação global. O sistema é chamado de Posicionamento Global, ou GPS. Ele depende de uma galáxia de 24 satélites que giram em órbitas sincronizadas. O GPS recebe os sinais que vêm das órbitas. Os sinais chegam em tempos levemente diferentes, dependendo da distância de cada satélite. Computando os retardos, a unidade do GPS calcula onde, na terra, no mar ou no ar, está localizada e atualiza a informação continuamente. 1 bilionésimo de segundo é o tempo que as ondas de rádio percorrem 30 centímetros. Se quiser navegar com precisão para 30, 60, 90, 120 centímetros, tem que conhecer o tempo para 1, 2, 3 bilionésimos de segundo e se certificar que os relógios dos satélites estejam sincronizados para isso. O GPS está aparecendo em toda parte. Minúsculos receptores de GPS ajudam os andarilhos a achar o caminho por regiões ermas. Logo, eles indicarão a posição de um trem, ajudando a evitar colisões. Usamos sinais de tempo para sincronizar grades de distribuição de energia elétrica. Alguns carros agora vêm equipados com um GPS falante que vai ajudá-lo a não se perder. Next exit on the left. Hora do show. Quando as plateias se acomodavam em seus lugares no início do século para ver a nova forma de arte, o cinema, descobriram que o tempo se expandia e contraía de modos surpreendentes. A surpresa continuou. Quadros individuais de filme, surgindo um de cada vez em centenas de horas, podem até tornar a terra monótona em algo excitante quanto observar, digamos, a grama crescer. Centenas de frames expostos a cada segundo revelam um mundo de tempo nunca visto antes. O filme também tratou o tempo como seu assunto. A marcação do tempo, o passar do tempo, viajar através do tempo. A máquina do tempo. A Máquina do Tempo foi o primeiro filme de ficção científica sobre a viagem no tempo. Ele é baseado no romance de H.G. Wells, no qual um cientista viaja para o futuro e testemunha a degeneração da raça humana. Hollywood continuou a fazer mais filmes sobre a viagem no tempo. Se viajarmos de volta no tempo algumas centenas de anos, poderemos ouvir um poeta comparando o tempo a uma flecha. Na flecha do tempo, a ponta alcança o futuro. O meio é o presente. A cauda lembra o passado. Não é preciso um Einstein para imaginar isso. Em uma certa época, foi preciso um Einstein para imaginar isso. Albert Einstein, nascido em 1879 e morto em 1955. Aos 26 anos, Einstein publicou seu primeiro maior documento sobre a relatividade. Ele mudou radicalmente os conceitos básicos da física. Mas Einstein concluiu que nada se move mais rápido do que a velocidade da luz, 298 mil quilômetros por segundo. E todas as luzes, incluindo a luz do jato, estão viajando à mesma velocidade. Isso tinha que dar em alguma coisa.
O gênio de Albert foi perceber que o tempo é uma espécie de tira de borracha flexível. Sua taxa depende da velocidade na qual um relógio está viajando comparado com outro. Já que o jato está se deslocando tão rápido, os relógios no avião estão trabalhando, comparados aos relógios no solo, apenas um mínimo mais lentos. Alguma coisa na ordem de 1/1000º de segundo mais lentos. Mesmo quando estamos indo o mais rápido que podemos, só estamos nos movendo lentamente comparados à velocidade da luz. Talvez por isso seja tão difícil penetrar nos conceitos de Einstein. Eles estão completamente fora do nosso campo de experiência. Preparar para a decolagem. 5, 4, 3, 2, 1. Ignição. E lançar a Atlantis em uma missão para estudar o planeta Terra. Os astronautas viajam 30 vezes mais rápido do que os pilotos de jatos comerciais. Joe Tanner viajou 7.200.000 quilômetros quando voou em uma missão no ônibus espacial em 1994. Joe tem um irmão gêmeo idêntico, David. Depois do voo espacial, agora sou 321 microsegundos mais jovem do que você, do que eu era antes do voo espacial. Não sinto essa grande diferença. Joe e David Tanner agora são exemplos vivos do que os físicos chamam de paradoxo gêmeo, um resultado de dilatação do tempo. A questão é, por que o tempo retarda para um viajante quando ele se aproxima da velocidade da luz, mas não para o gêmeo que ficou para trás? Por mais rápido que a nave esteja indo em órbita, só está alcançando uma fração mínima da velocidade da luz. É por isso que Joe é apenas 321 microsegundos mais jovem. Se Joe tivesse tido algum poder de verdade na cabine daquele ônibus espacial, ele podia ter sido capaz de viajar bem mais rápido, quase a velocidade da luz, para o centro da Via Láctea e voltado. Chegando na Terra depois, o que para ele teria sido um voo de 40 anos, ele veria que seu irmão gêmeo, David, tinha morrido 60.000 anos antes de sua volta. Um meio de considerar essa viagem é que o astronauta gêmeo tinha viajado no tempo para o futuro. Ir para a frente no tempo, quase a velocidade da luz, é relativamente fácil. Viajar de volta no tempo parece tudo menos impossível agora, mas não está arriscado da teoria de Einstein. No nosso mundo do dia a dia de tempo de mão única, a viagem no tempo cria inúmeros paradoxos. Um dos problemas que surge na viagem do tempo é o que chamamos de paradoxo do avô. O paradoxo do avô diz: se a viagem no tempo é possível, então deveria ser possível voltar para trás no tempo e matar o seu avô antes dele ser pai do seu pai, e aí você teria problemas. O professor Tipler queria nos dizer mais sobre o que ele supõe que o futuro trará. Mas de repente ele percebeu que tinha esquecido completamente do relógio. Temos que finalizar este programa, estamos sem tempo. Não vá embora. Tópicos de discussão, atividades e recursos virão a seguir no Tarefa Discovery. Que você já viu tudo sobre tempo, fale sobre isso. O documentário explica como a nossa concepção de tempo se desenvolve na natureza. Fale sobre os aspectos do tempo social que podem não estar baseados em eventos naturais, como uma semana de trabalho de 5 dias ou os horários de verão. A que propósito essas estruturas de tempo servem? Experimente isto. Escolha um planeta em nosso sistema solar que não seja a Terra e pesquise a extensão de seus dias e estações. Depois, desenvolva um calendário para marcar esse tempo. Como a vida seria diferente para os seres humanos nesse planeta devido às diferenças no tempo? Para aprender mais, Discovery na Escola sugere um passeio pelo tempo neste endereço da internet.
Peça a sua bibliotecária para ajudar você a explorar os muitos recursos que a sua biblioteca tem a oferecer.